Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 67. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são os números decimais. Lembram desses números? Não? Então a gente hoje vai relembrar e vai trabalhar com eles, tá? Os objetivos dessa aula são compreender a composição de um número decimal, identificar a parte inteira e a parte fracionada desse número, ler e escrever números decimais e praticar operações com esses números. Então vamos lá. Para que a gente entenda primeiro, você relembre quem são esses números, preste atenção. Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separados por uma vírgula. Lembraram? De modo geral, dizemos que os números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, que a gente diz, né? Ou seja, partes fracionadas de um número inteiro. Além disso, todo número decimal finito e dízima periódica possuem representações fracionárias. Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula, tá? Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal. Ou seja, nós podemos diferenciar os números pela posição que os algarismos se encontram. Então vamos ver esse exemplo que a prof trouxe aqui. Eu tenho 5,4561. Tá? Como que eu observo que é um número decimal? Primeiro, a presença da vírgula. Depois, eu vou identificar a parte inteira e a parte fracionada. O 5, que está à esquerda da vírgula, é a minha parte inteira, tá? Então, eu leio o 5 aqui como a minha parte inteira. Já depois da vírgula, então eu vou pensando, faz uma associação assim com 10, 100, 1000, tá? Com os zerinhos, a posição, a quantidade de zeros que você vai conseguir identificar. Então, o 4 aqui, ele tá uma casa depois da vírgula. Eu vou chamar ele de décimos. O 5, duas casas, centésimos. E o 6, milésimos. E o 1, décimos de milésimos. No caso do quarto ano, nós vamos trabalhar até a casa dos milésimos. Então, lembrem disso, associem com 10, 100 e 1000, a quantidade de zeros que vocês vão lembrar, décimos, centésimos e milésimos, ok? Para ler e escrever os números decimais, então, como que a gente faz? Veja que o algarismo 5 aparece duas vezes no mesmo número. Entretanto, ele representa quantidades diferentes. O 5, a parte inteira, indica 5 unidades, enquanto os números que estão à direita da vírgula representam frações de um número inteiro. Assim, a leitura do número deve ser feita da seguinte maneira. Nesse caso aqui do exemplo que eu mostrei. 5 inteiros, 4.561 décimos de milésimos. Diferente? Cuida só da parte inteira e depois da vírgula você vai ler e escrever da mesma forma que a gente faz nos números naturais, tá? Lembrando que a gente vai acrescentar lá no final a casinha que que ele está relacionado, tá? Então, nesse caso ali que a gente tinha aqui décimos de milésimos, que é a última casa, então eu vou, depois de toda a leitura que eu faço, eu acrescento um décimo de milésimos lá atrás, tá bom? E como que eu trabalho as operações matemáticas com números decimais? Aqui é muito importante que a gente preste atenção em um detalhe. Tá? Um detalhe que vai fazer toda a diferença quando você for fazer adição e subtração especificamente, tá? As continhas vão ser as mesmas, as operações vão funcionar da mesma forma. O que a gente deve ter cuidado? Com a posição da
vírgula. Esse detalhe é bem importante, porque se eu posicionar o número inteiro em cima de um número fracionado aqui, de uma parte decimal, eu não vou conseguir fazer o cálculo correto da minha adição nesse caso, tá? A adição dos números decimais é definida assim como a adição dos números inteiros, né? Nós devemos somar a parte inteira com a parte inteira e os décimos com os décimos, centésimos e milésimos, respectivamente, tá? E, em outras palavras, nós devemos colocar a vírgula sempre embaixo da vírgula. Então, essa é a regrinha que nós precisamos lembrar quando a gente está trabalhando com números decimais. Então, nesse caso aqui, ó, 2 mais 0, 2, 4 mais 0, 4, 4 mais 4, 8, 2, 1 mais 2, 3. Se eu desloco essa vírgula, e ó, a vírgula ela vai acompanhar a mesma posição. Se por acaso aqui fosse um número maior, que eu tivesse 2 dígitos aqui, não tem problema, desde que a vírgula separe a parte inteira da parte decimal, tá? Esse é o cuidado que a gente precisa ter quando for fazer os cálculos de números decimais, tá? Na subtração, da mesma forma, tá? Nós precisamos tomar esse cuidado para que a gente não misture a parte inteira do número decimal com a parte decimal do outro número e vice-versa, tá? Então, o que acontece? Nós vamos posicionar vírgula embaixo de vírgula e vamos fazer o cálculo como sempre fizemos. 2 menos 2, 0, 4 menos 4, 0, 8 menos 4, 4, 3 menos 1, 2. Ok, bem tranquilo. Então, esse é o detalhe do número decimal nas operações matemáticas. Combinado? Na multiplicação, nós vamos ter algumas situações, tá? Então, a multiplicação entre dois números decimais é realizada de maneira bem semelhante à multiplicação que nós fazemos com os números inteiros. No final, nós separamos a quantidade de casas decimais dos dois números e colocamos nas casas decimais do resultado. Ufa! E agora? Como é que eu faço isso, prof? Tô vendo ali que tinha número com vírgula e agora não tem mais, e aí no final apareceu. O que acontece? No início, nós vamos montar a nossa multiplicação da mesma forma que nós multiplicamos os números inteiros. Podem ter números decimais nos dois números, ok? Ou em um deles também pode, tá? O que eu faço? Eu esqueço da vírgula, eu faço a multiplicação igualzinho eu faria dos números inteiros, ok? Quando eu termino lá embaixo, quando eu faço aquela soma dos números e finalizo, eu vou voltar lá nos dois primeiros números que foram multiplicados e eu vou contar a quantidade de casas decimais depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. E eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4 e coloco a minha vírgula. Essa vírgula vai aparecer de novo, tá? Ela precisa, porque se você multiplicou dois números decimais, é provável que você tenha um número decimal. Então, é importante que você venha lá embaixo, conte a quantidade de números que você tem depois da vírgula para você adicionar aqui no teu resultado, tá? Mas funciona da mesma forma que a multiplicação que nós fazemos com os números inteiros, tá bom? Para divisão, esse é um assunto que o quarto ano não trabalha ainda, mas eu trouxe como curiosidade, né, para complementar os nossos estudos e para conhecimento de vocês. Então, nesse momento eu vou apresentar a divisão com números decimais, mas o trabalho com esses números vai ficar para mais tarde, tá bom? Para realizar a divisão entre os números decimais, nós precisamos igualar as casas decimais, multiplicando os dois números por potências de 10, ou seja, 10, 100, 1000 e assim por diante. Após essas casas decimais estarem iguais, a divisão é realizada da mesma maneira que as dos números inteiros. Então aqui eu tinha, nesse caso aqui, esse zerinho foi acrescentado, porque aqui eu multipliquei por 10
para que eu igualasse a quantidade de casas aqui, tá? Para eu poder multiplicar e dividir também, né? E aqui eu fiz a divisão de 5.040 por 1.200 e eu fiz da mesma forma. Eu não vou adentrar nesse assunto aqui porque ele precisa de um treino, de uma estruturação diferente para a gente chegar nessa divisão, tá? Eu só vou trazer aqui para conhecimento de vocês e para que vocês já tenham noção de que nós também conseguimos fazer divisão com números decimais, tá bom? Mas não se preocupe. O que nós vamos trabalhar nesta aula e na próxima? Adição, subtração e multiplicação, ok? Então agora nós vamos treinar um pouquinho os nossos conhecimentos com os números decimais. Eu trouxe aqui uma situação, problema, que diz o seguinte, ó. Vocês vão resolver a situação apresentada e escrever o resultado por extenso. Vamos trabalhar então como que eu leio e escrevo os números decimais. O senhor João, que é o pai do Davi, foi fazer compras em um supermercado. Comprou um pacote de arroz que custou R$ 4,20, um sabonete que custou 99 centavos, um pacote de café que custou R$ 5,99. Ok? O que nós precisamos? Nós precisamos fazer uma adição. Nós vamos adicionar esses números e vamos chegar no resultado para que a gente possa escrevê-los por extenso. Lembrando que os números, os valores em reais, eles têm base 100. Então, se eu tenho R$ 4,20, 4,20. Se eu tenho 99 centavos, 0,99. Então, estruturem isso aí no caderno de vocês, organizem e vamos ver qual que é o resultado que vocês chegaram. Se vocês conseguem fazer cálculo mental já dessa questão ou se vocês precisam colocar lá no papel, tá bom? Vamos ver se vocês chegaram no resultado esperado? Então, aqui nós separamos então os valores, R$ 4,20, 99 centavos e R$ 5,99. Nós podemos estruturá-los um embaixo do outro e fazer a continha e provavelmente você chegou no resultado lá, R$ 11,18. Como nós estamos falando em reais, a resposta, né, aqui para esse caso é a seguinte: o senhor João gastou R$ 11,18. Duas formas de apresentar valores em reais. Ou eu coloco o R, o cifrão e coloco o número, ou eu coloco o número e depois lá atrás eu escrevo reais, tá? Então, duas formas. Como que eu leio isso? R$ 11,18. Se eu fosse só apresentar esse número, eu não relacionei esse número com a questão monetária, não vou falar sobre valores em reais. Se esse número aparece dessa forma aqui, eu leio 11 inteiros e 18 centésimos, porque tem duas casas depois da vírgula, tá bom? E agora? Agora nós vamos ajudar a Maria a finalizar o cálculo que ela começou. Então aqui ela começou a fazer esse cálculo aqui, ó, 20 inteiros 870 menos 9 inteiro 348. E agora, o que a gente faz? Vamos ver se ela se atentou aos detalhes que precisa. Vírgula embaixo de vírgula, ok. Sinal de menos, então uma subtração. E aqui, consigo tirar 8 de 0? Não, ela já fez o empréstimo. Já tem um aqui, ó, que agora vale 10 e o 7 passou a valer 6. Coloquem essa operação lá no caderno de vocês e tentem continuar, né? Vamos ajudar a Maria a chegar ao resultado que ela precisa ali. Vamos ver? Então, ela fez a primeira parte, ela aqui então já emprestou o 1 do 7 aqui para o 0,
10 menos 8, 2. Agora aqui eu tenho 6. 6 menos 4, 2. 8 menos 3, 5. 0 menos 9, não dá. Eu vou emprestar do 2. 10 menos 9, 1. E aqui o 2 emprestou 1, ficou 1. 1 menos nada, 1. Então, o resultado que você deve ter encontrado, 11 inteiros, 522 milésimos. 3 casinhas depois da vírgula, tá bom? Espero que você tenha conseguido chegar a esse resultado. Pessoal, hora da gente registrar a nossa aula lá no caderno, data de hoje, o tema da nossa aula e as atividades que nós fizemos ali no treinando. Importante que você tenha esse registro e também que você tenha os exemplos que a prof colocou lá na adição, na subtração e multiplicação pelo menos, tá? Para que você tenha noção de como trabalhar com números decimais, ok? Feito isso, você está prontinho para a atividade proposta. Vai lá, faça com bastante atenção, bastante capricho, tá bom? Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.